dicas de como escolher onde morar aqui em Portugal. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a Georgia, este é o canal Inspira-te. E uma pergunta que eu recebo muito é como eu escolho onde eu vou morar em Portugal. Então, eu vou dar algumas dicas que eu acho que vai ajudar muito. E se tens alguma dica que eu não falei aqui, põe nos comentários, porque vai ajudar as pessoas que ainda estão decidindo onde vão morar. Mas vamos lá. Primeira dica que eu dou é, se vocês puderem conhecer Portugal antes de vir morar, façam. Porque isso vai dar uma noção para vocês de como são as regiões. Então venham, passem 10, 15 dias aqui em Portugal, comecem pelo norte, vão até o sul, assim vocês vão conhecer as regiões, vão poder visitar cidades, aldeias, vão ver como é que é o clima, como é que é a própria cidade em si, as infraestruturas, e venham no inverno. Por que no inverno? Aí pela segunda dica, porque o clima interfere muito na adaptação. Eu sei que os portugueses falam que o clima aqui é tranquilo, que o clima é ameno, que não é o pior da Europa. Isso aí a gente sabe, né? Nós não estamos na Sibéria, também não estamos no Caribe, mas para quem vem do Brasil, que tem um clima, né, quase todo de calor, faz diferença sim. Venham no inverno, vejam como é que é o inverno aqui de Portugal e assim vocês já vão conseguir ter uma boa base do que vocês aguentam ou não. Então a minha segunda dica é, cuidem com o clima da cidade que vocês vão morar, né? Da região que vocês vão morar. Se tu detesta o frio, evita o norte, vai para o sul. Se tu gosta do frio, o norte é o teu lugar, tá? Mas assim, o clima interfere muito, tá bem? Meus amiguinhos portugueses, não fiquem bravos comigo, mas para nós brasileiros o clima faz diferença e bastante. Terceira dica que eu dou é sobre o que vocês vão fazer aqui em Portugal. Por exemplo, se tu és aposentado, não vai trabalhar, não tem necessidade de morar num grande centro, né? Não precisa morar no Porto, em Lisboa, pode morar mais afastado, mais para o interior, e quando eu falo interior é mais em direção à Espanha, pode morar numa aldeia. Então, tudo depende do que tu vai fazer. Se tu vai trabalhar aqui, vai ter que morar próximo a locais que tenham trabalhos. Os grandes centros, né? Não é só Lisboa e Porto que tem trabalho. Tem cidades próximas a esses polos que tem trabalho também. Tu consegue trabalhar em Coimbra, tu consegue trabalhar em Setúbal, tu consegue trabalhar lá no Algarve. Tudo depende de qual é a tua profissão, o que tu quer fazer aqui. A minha quarta dica é, dependendo da tua estrutura familiar, quais são as tuas necessidades? Eu tenho filhos, então eu preciso morar num lugar onde tem escolas, de preferência uma escola até o secundário, né, até o final do ensino, porque escola secundária não são todas as regiões que tem. Por exemplo, onde eu moro, não tem escola secundária. Então, quando o Gabriel passar do terceiro ciclo para o secundário, ele vai ter que estudar ou em Setúbal, ou em Palmela, ou em Sesimbra, por exemplo, porque aqui em Azeitão não tem escola secundária. Mas nós sabíamos disso, até porque nós não sabemos se vamos morar aqui em Azeitão até daqui a, sei lá, 10 anos, por aí. Mas pensem na estrutura familiar de vocês, nas necessidades que tem essa estrutura. Se tu não tens filhos, não pretende ter filhos, escola não é uma questão importante. Mas, por exemplo, um aposentado quer morar próximo de um centro de saúde ou de um hospital. Não são todas as cidades que têm hospitais, né? Então, tem cidades maiores que têm hospitais, tem outras cidades que não têm hospital, tem cidades que o hospital fica a 30 quilômetros. Então, pensem nessa estrutura familiar, nas necessidades da estrutura familiar de vocês para ver a região. E uma outra dica que eu dou é sobre o lazer. Se tu gostas muito de fazer caminhadas pela natureza, procura uma região que tenha montanhas, por exemplo, e eu vou dizer que assim, Portugal tu consegue fazer caminhadas em todo lugar, porque tem muita natureza. Eu gosto muito de praia. Nosso caso, nós sempre quisemos morar perto da praia, então nós moramos próximo da praia. O meu lazer é viagens, então eu vou ficar próximo de um lugar que tem aeroporto. Então tentem casar o lazer com a estrutura familiar, as necessidades da estrutura familiar, o clima e o que vocês vão fazer aqui de trabalho. Eu acho que vocês conseguindo achar um lugar que cubra tudo isso, lazer, trabalho, estrutura familiar, necessidades
e clima, vocês vão encontrar o lugar perfeito para a família. E não se baseiem apenas nas opiniões dos youtubers, né? Do pessoal que faz vídeo aqui, ou do pessoal que escreve blogs ou que tem Instagram. Porque o que é bom para mim não necessariamente é bom para ti. Então a gente vê às vezes uma corrida louca e desenfreada por algumas regiões do país e daí as pessoas chegam lá e não atendem, né? Aquela região não atende às necessidades que eles tinham, por puro desconhecimento. E outra coisa, né, gente? Google está aí, YouTube está aqui. Vocês conseguem ver vídeos das cidades, vocês conseguem pesquisar desde a junta da freguesia de cada cidade ali, ou conselho de cada cidade, tem site, muitos fazem vídeos mostrando, então vocês já conseguem ver à distância. Se puderem vir a Portugal conhecer, melhor, melhor ainda. Se não der, vão vasculhar o Google, YouTube, Instagram, blogs e pesquisem muito sobre as regiões que vocês têm interesse. Façam uma lista do que é imprescindível para vocês, o que vocês abrem mão e daí vão vendo. Para nós, essa região é perfeita, porque tem tudo que nós queríamos e nós gostamos muito. Talvez, se eu tivesse ido para o norte, não seria tão bom para mim. Eu tenho uma questão do clima que é muito importante, não é nem do frio para mim. É mais o sol, eu preciso de sol. Eu sou aquela pessoa que quando tá nublado eu já acordo meio assim, sabe? O sul seria perfeito, mas o sul não tinha algumas coisas que eu precisava. Então, o sul foi descartado, ficamos com essa região aqui do meio do país. Essa foi a maneira que nós decidimos onde morar. Então, essas dicas que eu dou para vocês é para tentar ajudá-los a encontrar um cantinho aqui que sirva para o que vocês esperam. Tá bom, gente? Beijo, até amanhã. Tchau, tchau.